Bem, então, continuando a resolução dos exercícios dessa parte termoquímica, mas antes de já ir para o exercício 6, só lembrar, né? Que a gente, em termoquímica, estuda a quantidade de calor envolvido em uma reação química, tá bom? E a gente vai ter dois processos: os processos exotérmicos, que são aqueles que liberam calor, e os processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem calor, tá? A gente consegue determinar o que a gente chama de variação de entalpia, tá certo? Então, a gente tem três maneiras de determinar a quantidade de energia envolvida em uma reação. Primeiro, conhecendo as entalpias de formação. Aí a gente conhece a entalpia de formação de reagente e produto e aplica aquela expressãozinha da variação de entalpia, que é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Se eu encontro um valor negativo, menor que zero, o processo é isotérmico. Se eu encontro um valor positivo, maior que zero, o processo é endotérmico. A segunda maneira de determinar a quantidade de energia envolvida em um processo é quando nos é fornecido, em vez de entalpias de formação, nos é fornecido etapas, tá? E aí a gente vai aplicar a lei de Hess, que diz que a quantidade de energia envolvida em uma reação, ela é sempre a mesma. Não importa se a reação esteja ocorrendo em uma única etapa ou em várias etapas, no final a quantidade de energia é a mesma. Bom? Tá? E a terceira possibilidade é quando nem nos é fornecida etapas, nem nos é fornecida entalpias de formação, e sim energia de ligação. Tá bom? E aí, a gente também faz o quê? Determina a quantidade de energia do produto, a quantidade de energia do reagente e faz a entalpia maior menos a menor. Lembrando que a quebra de ligações nos reagentes é um processo endotérmico e a formação de novas ligações no produto é um processo exotérmico. Tá? Então, se eu tenho mais energia no produto do que no reagente, o processo é isotérmico. Se eu tenho mais energia no reagente do que no produto, o processo é endotérmico. Certo? Bom, agora vamos dar continuidade à resolução dos exercícios. No exercício 6, eles nos fornecem duas informações. Primeiro, a reação da combustão completa do etanol. Tá? Então, está dizendo aqui que para cada 1 mol de etanol, que é o C2H5OH, que reage com 3 mols de gás oxigênio, produz 2 mols de dióxido de carbono, mais 3 mols de água, e a variação de entalpia deste processo é menos 1.373 kJ. Ou seja, como a gente já falou anteriormente, toda combustão é um processo exotérmico. Tá? Mas vamos supor que você não estava lembrando disso. Observe que a variação de entalpia aqui é um valor negativo, é um valor menor que zero. E isso indica um processo isotérmico. Tá? Diz para nós que a massa molar do etanol, ó, C2H5OH é um etanol, é 46 gramas por mol. Tá? Gramas por mol, ou gramas vezes mol a menos 1 é a mesma coisa. Tá bom? Aí ele pede para a gente fazer qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols de etanol. Ora, a gente acabou de comentar. Primeiro, que a variação de entalpia aqui é negativa. Se é negativa, portanto, o processo é exo. Tá? E mesmo assim, como eu comentei anteriormente, falou em combustão, toda combustão é uma queima. Toda combustão libera energia. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3. Observe que essa variação de entalpia, tá, é para 1 mol de etanol. Beleza? Para cada 1 mol de etanol... Pelo amor de Deus, eu perdi alguma coisa? Perdi muita coisa? Não, comecei agora, no exercício 6. Viu? Então, comece, pelo amor de Deus, que eu tava tomando banho. Tá certo. Não, estou só voltando aqui, tá bom? Tá? Comecei agora, o exercício 6. Ele está dando duas informações, Lívia. Que página? Não, é da listinha de exercício que eu postei. Lembra que eu botei no grupo? Eu corrigi alguns e coloquei no grupo para vocês fazerem para a gente corrigir hoje. Se situou, Lívia? Entendi, professor. Pronto. Então, ó, no exercício 6,
que ele está nos informando? Né? Primeiro que é a combustão do etanol. Toda combustão é um processo exotérmico. Toda combustão libera energia. Tá bom? Então, ele está falando aqui para nós, ó, que para cada 1 mol de etanol, que é o C2H5OH, libera-se, olha a setinha aqui do mouse, ó, libera-se 1.373 kJ de energia. Então, para fazer o exercício, o item A do exercício 6, basta eu montar agora uma regrinha de 3. Ora, vou dar um espaçozinho aqui para a gente ficar mais fácil da gente trabalhar. Tá? Vou colocar na cor vermelha, então vou fazer isso. Ora, 1 mol de etanol Bom, aqui, deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Tá assim, 1 mol de etanol, que é melhor, para evitar problema. Vai produzir vai liberar. Eu já sei que libera, não preciso colocar, tá bom? Então, vai liberar 1.373 quilojoules. Tá certo? O que eu estou fazendo? Uma regrinha de 3. Tá? Portanto, ele quer saber 5 mols, 5 mol de etanol. Estão acompanhando? Está acompanhando, Lívia? 5 mol de etanol vai produzir X. Certo? Então, agora é só fazer a conta. Tá? Portanto, X vai ser igual a quanto? Alguém já fez? Bora, eu quero o resultado. Ana Clara, Rudy Allen, Lívia, Eduardo. Ô, professor, eu não tô entendendo, não vou mentir. Olha a reação. Tá conseguindo ver? Ele dá, ó, considere os 6. Considere as seguintes afirmações. Aí o primeiro, ó, vou aumentar aqui. Tá? Ó, a gente tá fazendo isso aqui agora. Ficou grande demais, né? E agora? Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Então, a combustão completa do álcool comum, que é o etanol. Tá certo? Então, quem é o etanol? É o C2H5OH. Consegue visualizar isso? Consigo. Então, ele está dizendo que ó, a equação é essa. Ó. 1 mol de etanol reage com 3 mols de gás oxigênio. Vou até dar aqui um entenzinho. Ó. Produzindo 2 mols de dióxido de carbono, mais 3 mols de água. E a variação de entalpia para esta reação foi de menos 1.373 quilojoules. Beleza? Até aí tudo bem? Até. Show. Aí o que ele... Olha o item A. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols do etanol, do C2H5OH? Ora, ele já está dizendo que 1 mol desse cara libera, porque se é combustão, ele libera. E mesmo que eu não soubesse disso, lembra que a gente, na aula anterior, semana passada, a gente comentou que quando a variação de entalpia é negativa, o processo é exotérmico?
Se é exotérmico, libera. Então, já sei que essa reaçãozinha aqui, tá? Libera esta quantidade de energia. Tá certo? Tranquilo? Lembrando, essa quantidade Tranquilo. de energia é para toda a reação. E nesta reação, 1 mol de etanol está sofrendo combustão. Aí no item A, ele pergunta qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido. Eu já sei que é liberado, não é? Porque o ΔH é negativo, e toda combustão é um processo exotérmico. Tá? Na queima de 5 mols de etanol, aí eu vou montar uma regrinha de 3. Se 1 mol de etanol libera 1.373 kJ, 5 mols de etanol libera X. Regra de 3. Então, qual vai ser o valor de X? Pode fazer aí na calculadora mesmo, vá. Você vai pegar 5 que multiplica 1.373. Deu 6.865. 6.000, repete, 865. 865, Sim. pronto, quilojoules. Pronto, está respondido o item A. Veja que foi apenas uma interpretação da equação termoquímica. Entendeu, Lívia? Como foi que eu fiz? Entendi. Veja que a mesma coisa eu poderia fazer a mesma pergunta sem ser o etanol. Eu poderia dizer assim: qual a quantidade, tá, de calor liberada ou absorvida para 4 mols de CO2? Nessa reação, está sendo formado quantos mols de CO2, Lívia? Achou o 2. CO2? 2. E quando 2 mols de CO2 é formado, quanto é que libera de energia? 1.373. 373 Aí eu faria outra regrinha de 3. 4 kilojoules. específico para X. Tá certo? Essa quantidade de energia liberada é para toda a equação. Tá bom? E nessa equação eu tenho 1 mol de etanol, 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. Tá? Podemos ir para o item B agora? Posso, Lívia, fazer o item B? Entendeu, Zac? Certo. Beleza. Qualquer coisa se pronuncie, meu filho. Então, ó, se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Então, eu vou colocar aqui em cima liberado, que é para ninguém, tá? Não, liberado. Essa quantidade de calor é liberada, tá? Então, a mesma coisa no item B, a variação de entropia pré-equação. Bem, ele diz o seguinte, ó. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Bom, observe que aqui está se formando 2 mols de CO2, que Lívia observou aí bem direitinho. Então, 2 mol de CO2 2 mols de CO2 libera, ó, regrinha de 3. Vai liberar 1.373 quilojoules. Tá? Portanto, 1 mol de CO2 1 mol de CO2 vai liberar X. Já fizeram a conta? Pode fazer a continha aí. É só dividir por 2, né? Portanto, Dá 686,5, professor. beleza. Portanto, X vai ser igual a 686,5 quilojoules. Tranquilo? Veja,
interpretação da equação e a gente fez uma regrinha de 3. Veja o item C. Tá? Calcule a quantidade de calor liberada ou absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Ora, aqui, por isso que ele deu a segunda informação. Ó. A segunda informação nos diz que 1 mol, né? Nos diz que 1 mol de C2H6OH é 46 gramas. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Tá? Então, 1 mol de etanol, 46 gramas. Como na equação só tem 1 mol, eu posso escrever que 46 gramas do etanol libera, a gente já sabe que ele libera, não é? Se o processo é isotérmico, libera 1.373 quilojoules. Portanto, deixa eu botar aqui embaixo, tá? Portanto, 460 gramas de etanol vai liberar X. Essa ficou fácil, não ficou? Ó, se você estiver atento, lembre-se que a energia é uma grandeza extensiva à massa. Quanto mais massa, mais energia. Tá? Então, veja, se eu estou tendo 10 vezes mais da massa de etanol sofrendo combustão, eu vou liberar 10 vezes mais a quantidade de energia. Tá certo? Então, X vai ser igual a... Certo? Deixa eu aqui... Quilojoules. Cadê? Espera aí. Certo? 13.730 quilojoules. Gente, alguma dúvida nesse exercício? Entenderam o que foi que eu fiz? Isso. Perfeito. Muito bem, Isaac. Tá? Se eu tenho 10 vezes mais da massa, eu vou ter 10 vezes mais de energia liberada. Veja, tá? Interpretando aqui a nossa equação termoquímica e o que ele forneceu para nós, a gente, através aqui de regrinha de 3, a gente conseguiu aí, apenas interpretando a equação termoquímica, solucionar o problema. Alguma dúvida? Posso passar para o 7? Bom, então vamos para o 7. Veja, considere a reação de fotossíntese e a reação de combustão da glicose representada a seguir. Então, gente, observe essas duas equações. Eu vou dar aqui um espaçozinho entre elas, tá? Veja, a gente... Ó. Certo? Veja o que eu vou fazer. Observe essas duas equações. Ele disse que a primeira é a fotossíntese. Rogério, meu amor. Oi, tudo bem? Bem, então a primeira é a fotossíntese, a segunda é a combustão da glicose. Se você observar, tá? O produto da primeira é o reagente da segunda. E o reagente da primeira é o produto da segunda. Consegue visualizar isso? Lívia? Sim, mas por que tá assim? Não, eu quero só que você faça essa observação. São duas reações diferentes. Uma é a Eu entendi, fotossíntese e a outra é a combustão. Aí eu quero que você atente, ó. Observe que a segunda é o inverso da primeira. Não é verdade? O produto de uma é o reagente da outra. Tá bom? Então, veja comigo, pense comigo. Toda combustão é um processo exotérmico. A gente não falou isso agora no exercício 6? Toda combustão é um processo exotérmico.
Qual das duas aí é a combustão? Não é a segunda? Lembre-se, para ser combustão, um dos reagentes tem que ser quem? Um dos reagentes tem que ser o gás oxigênio. Beleza? Então, a primeira é fotossíntese e ele diz que a segunda é combustão. Está aqui no enunciado. Ó. Considere a reação de fotossíntese, a primeira, e a reação de combustão, que é a segunda, da glicose representada a seguir. Tá certo? Só que toda combustão é um processo exotérmico. Então, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Combustão é um processo exotérmico. Então, eu já sei que a segunda, vou botar assim, exo, tá? Exotérmica. Como a primeira, ainda vou colocar do lado, libera calor, que é para não esquecer, processo exotérmico, libera calor. Consequentemente, como a gente identificou que uma é o inverso da outra, a primeira vai ser endotérmico. Então não tem sentido. Se uma libera calor, o seu inverso vai absorver calor. Tá certo? Então, a segunda vai ser um processo, vou fazer assim, ó, endo, tá? Que absorve calor. Veja, estou só fazendo análise aqui do que ele está dizendo para nós, tá? Até aí tudo bem? Bom, e aí, sabendo que a energia envolvida na combustão de 1 mol de glicose é 2,8 vezes 10 a 6 joules, tá? 2,8 vezes 10. Ao sintetizar meio mol de glicose, a planta irá liberar ou absorver energia. Determina o calor envolvido nessa reação. Primeiro, a gente já sabe que a síntese, a produção de glicose, é um processo endotérmico. A gente acabou de deduzir isso. Então, vou colocar aqui. Absorve. Certo? Estão entendendo o raciocínio? Quem não entender, pare e pergunta, tá bom? Absorve. Certo? E vai absorver quanto? Ora, veja que o que está acontecendo aqui é a síntese de 1 mol de glicose, a produção de 1 mol de glicose. Se eu tivesse sintetizando 1 mol de glicose, a energia, eu vou colocar aqui, tá? Pelo enunciado, a gente 2, esse valorzinho aqui. Vai ser essa quantidade de energia, certo? Ctrl V. Então, a energia absorvida para 1 mol, se na queima, na combustão de 1 mol de glicose libera essa quantidade, ao absorver, ao sintetizar, formar 1 mol de glicose, também vai, em vez de liberar, vai absorver essa quantidade de energia. Bateu. Certo? Agora pense comigo. A pergunta é para 1 mol de glicose? A pergunta não é para 1 mol de glicose. A pergunta é para meio mol de glicose. Ó, tá? Sabendo que a energia envolvida na combustão de 1 mol de glicose é 2,8 vezes 10 a 6 joules, ao sintetizar meio mol, tá? Ao sintetizar meio mol, ou seja, ao produzir meio mol, lembre-se, a energia é uma grandeza extensiva à massa, à quantidade. Então, se 1 mol de glicose absorve essa quantidade de energia, meio mol vai absorver quanto? A metade. 2,4 vezes 10 elevado a 6. Não é 1,4 não, professor? Ah, desculpe, 1,4. Valeu. 1,4 vezes 10 a 6
joules. Tranquilo? Entendeu o raciocínio? Viu? Ó, novamente, interpretação das equações aqui. Tá? Veja que conta difícil, dividir por 2. Agora, tivemos que aplicar as definições, os conceitos. Não é? Que combustão, toda combustão é um processo exotérmico. Se é exotérmico, libera energia. Tá? Como nós vimos que a primeira equação, que é a síntese da glicose, é o processo inverso da combustão da glicose, certo? Nós vimos, se um libera calor, o seu processo inverso vai absorver. E aí, nós vimos que a quantidade, aí foi a informação que o enunciado nos deu, que a quantidade de energia liberada para 1 mol de glicose sofrendo combustão é de 2,8 vezes 10 a 6 joules. Então, quando eu sintetizo 1 mol de glicose, vai absorver a mesma quantidade de energia. Não é? Só que a pergunta é, qual a quantidade de energia liberada ou absorvida ao sintetizar meio mol, a metade? Tá? A gente já viu que a síntese é um processo endotérmico. Se na síntese de 1 mol absorve essa quantidade de energia, meio mol vai absorver a metade. Gente, tranquilo. Alguma dúvida? Posso passar para o 8º? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, sendo a variação de entalpia, ou a entalpia de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kJ por mol, e a variação da entalpia de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal por mol, a variação de entalpia da reação será. Então, veja só, vou colocar aqui a reação em destaque, tá certo? Vamos aqui aumentar um tamanhozinho. Todo mundo está conseguindo visualizar aí direitinho? Bom, certo? E aqui, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é o óxido de cobre 2 e quem é o óxido de cobre 1, tá? Veja, óxido de cobre, cobre com oxigênio. Eu tenho óxido de cobre aqui, ó, no reagente, e tenho óxido de cobre aqui. Só que aí eu tenho que saber quem é o óxido de cobre 2 e quem é o óxido de cobre 1, tá? Esse índice 1 e 2 é para o estado de oxidação do cobre, tá certo? Então, o óxido de cobre 2 é somente óxido de cobre. Então, a quantidade de energia dele aqui, ó, tá? E o CO2, ó, é o óxido de cobre 1, tá? Então, vou colocar aqui em vermelho os valores de entalpia. Do óxido de cobre 1 é igual a menos 40, tá certo? Quilocaloria, não vou colocar. E lembra que eu falei, ó, a entalpia de substâncias simples na sua forma mais estável é 0. E o gás oxigênio aqui é uma substância simples, tá? Aí agora vamos para o óxido de cobre 2 é menos 37,6 quilocaloria por mol. Só que aqui eu tenho quantos mols de óxido de cobre? 2. Tá? Então, certo? Eu tenho 2 mols de óxido de cobre. Então, vou pegar esse valor e multiplicar por 2. Ok? E aí, agora a gente vai fazer agora, primeiro multiplica aqui, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? 75,2, né? Menos 75,2. Ok? E aí agora, ó, a gente vai aplicar a formulazinha. Variação de entalpia
variação da entalpia vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Então, variação de entalpia vai ser igual entalpia do produto menos 75,2. Não é isso? Aí menos a entalpia dos reagentes. O reagente é quanto? Abre parênteses porque é menos também, né? Então, menos 40,4. Tá? Menos com menos mais. Não é isso? Bem. Certo? Menos 40. Então fica menos com menos mais, sinais contrários, dá o sinal do maior. Então, variação de entalpia vai ser igual menos 34,8. Trinta e 34,8 quilocalorias. Ok? Cacau. Então, alternativa item A. Gente, veja que se você erra a regrinha de sinal, você iria encontrar 34,8 positivo. E aí você iria errar a questão. Tá certo? Beleza? Então, ó, alguma dúvida aqui no que foi feito? Lívia, Zaque, Mariana, Rebeca. Não, Deu para acompanhar direitinho? deu. Pronto. Se anime, viu? Tá certo? E aí o Meu seguinte. filho, eu fui tomar banho, eu me cortei todinha rapando as pernas por conta Vixe, dos seus alvoroços, é, viu? eu não. Você tem que chegar, acordar mais cedo para fazer essas coisas mais cedo para chegar aí mais tranquila. Ei, gente, valeu, tudo de bom, tá certo? Aí na próxima aula a gente parte aqui do exercício 8. Todo mundo pegou a correção direitinho, passo a passo. Eu vou mandar a aula para Matuto e depois ele vai postar lá. Qualquer dúvida, a gente tá no grupo, tá certo? Tá. Bem, gente, valeu. Até a próxima.